Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sua professora de redação e tenho a grande alegria de ter aqui hoje no curso, aqui na nossa sede, meu amigo, professor Tavarilis, que vem falar para a gente sobre processo de industrialização no Brasil. Não é à toa que ele está aqui. Na semana que vem, meus alunos terão que fazer um tema de simulado que vai falar exatamente sobre essa questão, o estímulo ao processo de criação de novas empresas, principalmente no ramo industrial. Como fazer com que o Brasil seja mais produtivo, como criar empregos a partir das indústrias. Tudo bom com você? Tudo bem. Eu estou super feliz de você estar aqui. Eu também, que bom. Interessante, né? Olha, quanto tempo você conhece? Uns 20 anos, 19. Mais ou menos por aí, né? Uns 20 anos de luta, né? Como professores aqui na rede privada, né? E sempre com uma alegria muito grande de trabalhar com essa pessoa sensacional. E eu vou começar com a seguinte pergunta. Olha só, o meu aluno que está super atualizado sobre esse tema de processos de industrialização no Brasil, você acha que ele vai falar sobre o quê? Quais recursos que ele vai usar na redação para abordar esse tema? Quais recursos, quais ideias eu devo esperar do meu aluno que é atualizado quanto a essa temática? Vamos lá. Prazer novamente estar aqui, Suzana. Primeira coisa importante, né, é ele ter a noção do processo atual que está passando no Brasil, que apesar dos anos 80 para cá ainda é atual, o processo de desconcentração industrial. Antigamente era só em São Paulo, as grandes indústrias. Agora se procuram outros estados, outras cidades, devido à carga tributária e a questão da segurança. Muitos empresários pagam uma carga tributária pesada e não tem retorno. Ele é muito assaltado. Então ele procura um interior que tem uma certa estrutura, mas que não tem tanto assalto. Isso influencia no seu faturamento, que não gasta tanto por segurança, e principalmente o incentivo fiscal de carga tributária. Então esse é um fator muito importante. E uma coisa que eu não vou falar com vocês ainda, na atualidade, nós precisamos falar da indústria 4.0, que também está chegando no Brasil. Mas ela encontra alguns desafios, alguns obstáculos. Quais seriam esses obstáculos que a indústria 4.0 encontra? Credibilidade, investimento e, infelizmente, a ausência de mão de obra qualificada. Seria isso que impede, então? Você tem algum exemplo para nos dar, alguma coisa assim? Por exemplo, o nosso campo mais avançado que nós temos ali, que a gente chama de Vale do Silício Brasileiro, é a região de Campinas, que nós temos ali um tipo de área mais avançada, que temos muita parceria entre o poder público e o poder privado. Diminuiu um pouco com a crise europeia, onde muita parceria entre uma empresa privada que investia dinheiro numa cidade pública, na questão de laboratórios. Por quê? O que falta é investimento e o europeu tem investimento. Nós tínhamos aqui uma mão de obra mais barata. Então, qualquer investimento europeu nesse laboratório, qualquer descoberta, parte da patente ia primeiro para o europeu. Então, ele investia no laboratório, ele pagava o funcionário, a questão da matéria-prima, de insumos. Então, isso a gente chama de tecnopolo, né? Só que é muito reduzido, porque o europeu, o asiático, o americano, ele ainda fica com o pé atrás na questão de investir no Brasil por vários fatores que também vou trabalhar com vocês aqui hoje. Mas pode falar já, qual fator, por exemplo, que desestimula esse investimento? Na atualidade, a questão ambiental está muito pesada, muito cobrado pelos outros governos, né? Que se você faz algo errado, ou você não protege o meio ambiente, ou se você toma uma postura mais midiática, alguns governos usam, eles chamam de, antigamente, terrorismo econômico, hoje é terrorismo ambiental, porque eles usam um impacto ambiental para não comprar mais coisas relacionadas ou ao meio ambiente direto, como a questão da madeira, ou a questão do algum gado, ou até mesmo da tecnologia. Entendo. Além dessa questão da mão de obra que você falou, né? Às vezes você não encontra mão de obra, ou às vezes você tem um parque que careceu por tanto tempo de investimento que ele acabou ali ficando meio contraído. Tem mais alguma coisa relacionada? Agora há pouco a gente falou sobre a questão de energia. Isso também afeta muito a questão da não industrialização no Brasil. Até que ponto que a energia
Sim, antes da energia, eu queria também lembrar que a nossa fuga de cérebros mudou. Como que era a nossa fuga de cérebro antigamente? A universidade aqui no Brasil, ela surgiu com universidade, faculdade, século XX. Então, no século XIX, século XVIII, quem queria ser doutor, uma profissão, a partir de uma universidade ou faculdade, o pai tem que ser muito rico, porque tem que mandar para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, que não tinha no Brasil. Então, no século XX, aparecem universidades e faculdades. Mas o cara ia fazer seu mestrado, doutorado lá fora. Então, ele ia para fora, ele aprimorava o estudo, aprofundava e vinha com know-how, o nome do Brasil. Então, ele vinha aqui forte, né? Para trabalhar numa empresa dele, ou participar de uma empresa estatal. Só que hoje, a questão tributária, principalmente da violência, muita violência urbana, muitos vão e não querem voltar. Isso já acontece nos nossos atletas. Se você pegar nossos atletas de alta performance, tudo bem que esse ano teve o Olimpíada da pandemia. Poderemos ter ano que vem novamente no Japão. Os nossos principais atletas voltaram para o Brasil por causa da pandemia, questão governamental, mas eles treinam a maioria todo para fora. Nossos atletas de alta performance não treinam no Brasil, a grande maioria. Então isso serve também para quem quer estudar. Antigamente ele bate e volta, e hoje muita gente tem condição, que tem uma especialização numa universidade mais famosa, que dá mais know-how no nome dele, ele prefere ir morar fora e não volta. Então perdemos matéria-prima, perdemos mão de obra qualificada. Mas e aí, como que o Brasil está então hoje? Como que é essa mão de obra? Ruim, muito ruim. Por exemplo, nós somos professores, né? Ano passado eu já esperava, mas quando você vê a realidade você fica mais triste, né? O Brasil ficou em último lugar na questão educacional na América do Sul. Nós ficamos atrás da Bolívia, do Equador, da Venezuela, países muito mais pobres e mais desorganizados que o nosso. E mesmo assim, o último lugar de educação foi o Brasil. Então, se desde a educação básica nós somos o último lugar, como que eu vou realmente criar uma grande leva, não falei o nome X, nome Y, grupos pequenos, mas uma grande leva para mim ter pessoas qualificadas e treinadas para o nosso parque industrial. Então é muito complicado, além do salário ser mais baixo, né? Lá fora é mais atrativo. E para fechar essa parte aqui, nós temos que lembrar que a Europa está implorando para a entrada de imigrantes. Mas não qualquer imigrante, ele quer um imigrante qualificado, porque a natalidade na Europa é muito baixa, quase negativa. Então eles estão passando por sérios problemas com previdência social, com mão de obra, tá faltando, tem vaga de emprego sobrando, mas é muito qualificada. Tem empresa francesa, por exemplo, Suzana, que vem para o Brasil, ela pega o nosso jovem que eles chamam de menino prodígio. Eles vão nas melhores faculdades, melhores projetos, melhores notas. O cara se formou, manda para lá. E ele leva o pai, leva a mãe, leva o irmão, quem ele quiser. Porque tem muita xenofobia na Europa. Então o que acontece? Se ele chega sozinho, de forma geral, a população europeia nos trata mal, né? Eles veem a gente como terceiro mundo, subdesenvolvido, incapacitados. Enquanto nós íamos para lá, igual o Jean Charles Menezes foi assassinado, para ser engraxate, flanelinha, nós servimos. Agora trabalhamos lado a lado, mesmo escritório. Tem brasileiro que vira chefe, eles não suportam isso. Então vem o bullying social. Eles vão excluir o brasileiro para ele voltar para casa. A empresa, tanto privada quanto estatal, na Europa, se você pesquisar, elas levam a família do menino ou da menina para ele ter um apoio, para que não, se ele sofrer esse tipo de bullying social, ele tenha a família próxima para ele precisar voltar para a terra natal. Com certeza, mas e você está falando aí tudo isso, e eu estou pensando aqui porque meus alunos acabaram de escrever sobre inteligência artificial. E eles apontaram muito essa questão, a questão de que eu tenho toda uma população brasileira que não está ainda preparada para absorver essa inteligência artificial sem que se percam empregos. E eles, inclusive, mostraram-se assim, bem assustados com isso, né? Alguns propuseram que o governo barre qualquer forma de inteligência artificial, barre qualquer forma de tecnologia que venha substituir a mão de obra humana. Então, nós estamos traçando aqui, se é que você está percebendo isso, um quadro lastimável. Porque, me corrija se eu estiver errada, nós não temos formação. 2, a pouca formação que nós temos
vai para fora e não volta mais. Exato. Então eu vou continuar com a pergunta: onde nós vamos chegar aqui no Brasil? Vamos continuar estáticos em termos de abertura de empresas? Você está falando de empresas internacionais. E as indústrias nacionais, como é que elas vão lidar com isso? Vão achar que eu sou pessimista, mas eu trabalho muito com a realidade. Eu acho que é pior. Por quê? Para um empresário abrir uma empresa, uma fábrica hoje, é muita burocracia. Carga tributária alta. Então o cara... E outra coisa, a credibilidade do governo. Se você voltar aos anos 90, a Lei Candir favoreceu bastante o nosso agronegócio. Porque o importante era o quê? Exportar. Tinha até o slogan, exportar acima de tudo. Há uns 3 anos atrás, no meu Instagram, eu postei uma foto onde mostrava a questão do mau uso da água, desperdício da água, né? Em primeiro lugar, a agropecuária. No mundo, em segundo lugar, a indústria. No Brasil não, em segundo lugar é a residência, a casa civil. No Brasil, a indústria em terceiro. Na maior parte do mundo, quem mais consome água é a agricultura. Segundo, a agropecuária. Aí vem a indústria e vem a residência. No Brasil não. A residência está na frente da indústria. Ou seja, o nosso parque industrial é muito baixo. Aí, um ex-aluno meu zangou comigo. Eu não quis alfinetar ninguém. E ele perguntou assim para mim: professor, mas você não sabia que o agronegócio é o carro-chefe do nosso PIB, né? Primeiro que ele não é o carro-chefe, né? O carro-chefe é o setor comercial, terciário, aí vem o agronegócio. Só que eu perguntei para ele se ele conhece algum país desenvolvido onde a agropecuária é líder do PIB. Não existe. Porque a agropecuária, o agronegócio, movimenta muito dinheiro, mas é ruim na distribuição social do dinheiro. Quem que é bom na distribuição social do dinheiro? A indústria e o comércio. Se você olhar Mato Grosso, por exemplo, que é o campeão nacional de soja, compara os anos 70 para hoje, ele está extremamente mecanizado. Gera muita renda, mas não gera tanto emprego. Gera emprego, mas não gera tanto emprego. Porque hoje você pulveriza plantações com drone. Hoje eu tenho tratores que são guiados por GPS. Então gera um dinheiro enorme, mas não gera uma divisão social desse dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos têm a produção agrícola parecida com a nossa. Só que enquanto a nossa é quase 20% do PIB, a mesma produção agrícola dos Estados Unidos é 12% do PIB. Tavares, não peguei a sua ideia. O que vale mais? Um container de soja ou um container de iPhone? Aonde eu vou ter maior distribuição de dinheiro? Então, não é que nós somos contra o agronegócio, mas precisamos investir em outras fontes de geração de emprego, de renda e distribuição social. Uma delas, com certeza, é a indústria. E uma delas, com certeza, é a gente não comprar um iPhone, mas comprar um celular de qualidade produzido no Brasil. Estamos um pouco longe dessa realidade, não é verdade? Um pouco longe. Ok. Eu gostaria de fazer mais uma outra pergunta relacionada a isso. Você estava falando aí, eu achei muita graça. Eu não energia ainda. Tá, ok. Eu achei bastante interessante, porque aqui no curso nós fizemos um tema de redação que era exatamente esse, né? No campo e na cidade. Os cuidados que todos devem ter com a água. Foi bem interessante porque os alunos não souberam muito bem associar uma coisa com a outra, né? Mas aí é tema para uma outra entrevista, tá bom? Então, mas olha, eu gostaria que você retomasse a questão da energia. Você falou de água, falou de agronegócio, mas você tocou nesse aspecto que me chamou bastante atenção. Porque se o tema da redação é exatamente um incentivo a uma abertura maior para o parque industrial, e meu aluno falar sobre energia, o que eu tenho que esperar dele? Bom, Su, a primeira coisa, você tem que lembrar que quando falamos de energia, é uma coisa da natureza. Plantas, animais, nós disputamos por energia. Energia é vida. E as máquinas têm que ter energia. Energia elétrica hoje em dia, solar, eólica, biomassa, biocombustíveis. E o Brasil tem essa dificuldade. É mais uma barreira, infelizmente, para a indústria. Mas eu não entendo, porque o Brasil tem tanto rio, tem a proximidade com o oceano. Boa. Eu não entendo, na verdade eu entendo, mas eu gostaria que você comentasse. Boa. É assim, né? O Brasil, ele transmite em termos de dado, não é que é fake news, mas é meio falsificado. O Brasil é o primeiro ou segundo maior
país de disponibilidade hídrica do mundo, tanto superficial quanto lençol freático. Nós temos aqui o Fio do Guarani, Alto do Chão. Tem muita água no território brasileiro. Mas aonde? 70% da água do Brasil, volume de água, está na região norte. Aonde é o quê? Um vazio demográfico, pouca população, poucas cidades. E aonde está a população brasileira? Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, tem 80% da população brasileira. Ou seja, aonde tem muita gente, as cidades, metrópoles e o nosso time do Parque Industrial é onde tem pouca água. E aonde tem muita água, que é a região norte, por causa da bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, eu tenho baixa densidade demográfica em poucas cidades. Então, realmente, o Brasil tem muita água, mas num local distante dos centros urbanos brasileiros. Entendi. Então, nós vamos pensar o seguinte: o meu aluno ele tem que chegar ao final do texto dissertativo dele e colocar propostas interventivas. Certo. Então, vamos fazer um resumo. Frente a esse quadro que você colocou para mim: baixa produção de energia, não se investe nesses parques com geração eólica, com geração solar, isso ainda é caro, mão de obra pouco qualificada, nada qualificada, ou uma qualificação voltada para esses cursos como mais médicos, para advogados, pouca mão de obra técnica para a indústria realmente. Aqueles que são os garotos prodígio levados para o exterior e lá permanecem, lá eles ficam. Quais propostas interventivas? Eu vou dividir em 3 perguntas. Governo, a iniciativa privada, seja ela exterior ou do Brasil, e até mesmo o cidadão que olha para essa situação e pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. Como que o meu aluno vai arquitetar essas propostas interventivas? Ou seja, ações 1, do governo, 2, privado, 3, individual, que possam modificar esse quadro. Faz de conta que você está fazendo a redação do Enem, Alex. Antes de responder você, Suzana, vou escolher de responder. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa também para a propaganda do governo. Esse ano, na pandemia, ano passado, investimos 115% a mais em energia solar. É pouco. Porque era para investir 500 mil por cento, 600 mil, é pouco. É pouco. Nós temos que lembrar, Suzana, que há 19 anos atrás, em 2001, o Brasil passou por um apagão. Aqui em Cuiabá não teve apagão, mas eu lembro que teve racionamento de energia. Lá em casa, dormimos no mesmo quarto. Não é porque não podia pagar energia, mas a SEMAP cortava. Eu tinha uma meta, se passasse da meta, a multa. A segunda parte da multa era cortar a energia do poste. Lá no Nordeste ficou na escuridão. Então, o Brasil nunca investiu de verdade, todos os governos investiram o suficiente para que pudesse ter energia barata, em grande escala, que seria um atrativo para as indústrias. Então, cuidado com a propaganda. O Brasil investiu 120% a mais. É pouco. Outro exemplo: o Brasil campeão sul-americano de energia solar. É pouco, porque eu sou a 6ª maior população do mundo. Eu tenho 212 milhões de brasileiros com um crescimento econômico bom. Eu costumo dizer nas minhas aulas, Suzana, dá uma olhada há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Na casa da minha avó tinha tomada na sala para televisão, na cozinha para geladeira. Hoje precisamos de tomada. Tudo hoje energia. Tudo hoje energia. E para responder a Suzana, eu quero chamar atenção para uma coisa. Uma coisa que, quem sabe você que é mais jovem não notou, mas seus pais, se você conversar com eles, vai notar. Antigamente, isso há 30 anos atrás, aonde que chegava primeiro a tecnologia? Que lugar chegava primeiro? Na indústria. Hoje, a tecnologia chega primeiro na minha casa, na sua casa, depois ela chega na indústria. Por exemplo, os Estados Unidos ficaram décadas sem mandar um americano para o espaço do solo americano. Eles pegavam carona com um foguete soviético, que hoje é a Rússia, né? Aí uma empresa particular, a SpaceX, que fez essa quebra de paradigma. Aí quando eu fui olhar o painel desse foguete, era touchscreen, igual o painel do carro moderno hoje. Mas agora que chegou na corrida espacial. Então as coisas inverteram. Hoje, primeiro, a tecnologia de ponta chega na nossa casa, para depois para ela chegar nas nossas fábricas. Então isso é importante para que eu possa escolher também a Suzana. É verdade.
É muito legal mesmo. É como eu falei para eles, né? Quando alguns alunos escreveram na redação que o governo brasileiro tem que impedir que haja essa inserção da inteligência artificial no nosso contexto. Aí eu falei, mas veja, o celular que você tem na mão tem inteligência artificial, ele reconhece o seu rosto, ela faz a sua agenda, ela faz telefonemas automáticos. Você está propondo que não exista aquilo que você já está utilizando. É uma incongruência, mas aí é que está. Agora que eles já escreveram, eu posso colocar a minha ideia, porque aqui a gente não coloca a ideia antes do aluno escrever, para ele ficar livre. Sim. Então, dentro da minha tese, é o contrário, não tem como barrar essa inteligência, essa tecnologia. Agora, eu tenho que reter, eu tenho que, na minha opinião, deter, eu tenho que ter a produção dela, para que eu não me torne, ou me perpetue como brasileiro, que fica consumindo sempre os bens de consumo produzidos em outro lugar. Lá foi gerado emprego para a pessoa que produziu aquele mecanismo. E aqui continua não havendo a produção industrial desses mecanismos. Não é que nós não vamos ter acesso, nós vamos ter acesso, mas sempre comprando dos outros. Lá com emprego, aqui sem emprego. Mas vamos lá, você está fugindo? É muito assunto, é muita coisa. O que a Suzana falou agora, gente, é muito importante, eu não preciso estudar isso, eu vivi isso. Quando eu fiz ensino médio no São Gonçalo, chegou um tênis, que eu não sabia ler o nome do tênis, eu falava Nike, é Nike. Tinha um Nike brasileiro e um Nike importado. Qual que nós queríamos? O importado, cultura. Nos anos 80, a nossa Revolução Industrial, ela foi pressionada, ela foi massificada, e chamamos de década perdida, porque não houve avanço na indústria. A nossa indústria ficou arcaica, primitiva. Então tudo que era nosso era ruim. A gente importava tudo. Então criou-se um status que o consumo bom era o consumo de fora. E para mudar a cultura, Suzana, demora muito. São gerações para que a gente possa ter uma mudança cultural. Respondendo a Suzana, ela quer primeiro alguma coisa de intervenção do governo. Duas coisas. Primeiro, precisamos do Congresso Nacional da reforma tributária, que não veio ainda. Precisamos urgente de uma reforma tributária. Segundo, não dá para fazer mais como fizemos com a agricultura, tipo a Lei Candir. O importante é exportar e eu não cobro taxa alfandegária ou tributária de certos grãos aqui no Brasil. O governo precisa arrecadar, ainda mais esse ano tem pandemia, a conta chegou ou está chegando. Então, como que eu penso que o Brasil nesse ano tão difícil de pandemia, teve gente que perdeu emprego, reduziu o salário, não está sendo fácil para ninguém? Como que eu vejo que o governo precisava fazer para incentivar a indústria, já que eu não posso mais tirar a carga tributária como antigamente? Incentivo de parceria. Por exemplo, qual seria esse incentivo, Tavares? Voltado em dois critérios importantes, emprego e educação. Fizesse com que a indústria que estivesse nascendo, ela adotasse uma escola pública ou uma escola particular, parcialmente o dinheiro, aí você pode reduzir a carga tributária, porque você tem uma coisa que vai e volta. Uma contrapartida. Uma contrapartida. Essa palavra eu estava buscando aqui, esqueci, Suzana, obrigado. Você adotando uma escola pública com um projeto legal, aí você poderia dar um incentivo, não zerar por zerar simplesmente, isso é uma visão que eu tenho. Porque já que nós estamos no último ranking de educação da América do Sul, eu sou professor há 22 anos, para mim é uma vergonha, dói meu coração, saber que o Brasil está em último lugar, está na Venezuela, Bolívia, Peru, todo mundo. É uma vergonha. Então, já que o governo tem dificuldade de ter esse incentivo, por que não procurar a parceria privada? Mas aí entra outro detalhe. O que está faltando para o Brasil crescer? Credibilidade lá fora. Nós não temos credibilidade. Na minha família teve um bate-boca de churrasco e tem gente que fala muita coisa sem saber. O pessoal estava querendo o impeachment do Bolsonaro. Falei, gente, se você voltar desde a época dos militares, aí nós tivemos o voto indireto e depois o voto direto, desde Fernando Henrique Cardoso, todo presidente arquivou pelo menos 50 mil de impeachment na Câmara dos Deputados e no Senado. Não passou. Se você pegar FHC, se você pegar Lula, se você pegar... A Dilma ficou num, coitado. Se você pegar Temer, todos tiveram pedido de impeachment. Gente, minha opinião,
Se eu tivesse mais um impeachment agora, nós estamos ferrados. A nossa credibilidade como democracia vai embora. Tivemos Collor no final do século XX. Aí tivemos Dilma agora recentemente. Se eu tivesse outro agora, qual a credibilidade que eu vou ter lá fora para chamar investimentos? Na época da Dilma, eu ficava pensando nisso. Falava, gente, não é possível que dentro de uma vida que eu vou ter, eu vou assistir mais um impeachment. É algo que fere o país na raiz. Não estamos aqui julgando o mérito. Qual foi o mérito do Collor? Qual foi o mérito da Dilma? Se foi justo, se foi injusto. Não é esse o nosso debate. Eu concordo plenamente com você. São situações muito graves. E as pessoas não medem, assim, voltas no momento da paixão, né? No fervor, às vezes, de um debate político. Não se olha a ferida econômica que isso gera. Muito bem, isso seria da parte do governo, né? Governo. E da parte do privado? Deixa eu só terminar rapidão então aqui. Por exemplo, a questão da credibilidade. Sim. Collor, que ele sequestrou as nossas finanças, foi uma loucura, depois dividido em várias parcelas. Imagina você que é empreendedor lá de fora. Como que você vai investir dinheiro num país que sequestrou a poupança do trabalhador? Você não vai, você fica inseguro. De todos, né? De todos. Então, por isso depois até, o Collor, só voltando à questão, eu quero falar para você, Suzana, ele fez uma frase, falou que o nosso carro brasileiro era sucata, que era carroça. Aí que começou a vir carro de fora. Se você olhar antigamente nos anos 80, era Passat, Brasília. Porque não tinha, igual hoje, tem esse leque de empresas internacionais, Peugeot, Citroën, Toyota. Isso é coisa do final do século XX, dos anos 90 para cá. Porque precisou abrir o mercado. Aí a parte que eu queria chegar aqui com a Suzana. Aqui, gente, infelizmente tudo está errado. Mas tem que começar a resgatar. Por exemplo, a nossa indústria carro-chefe é automobilística, é um erro grosseiro. Você pode reparar, se a indústria automóvel cresce, tudo cresce. Porque ela puxa com ela a indústria do plástico, do vidro, da borracha, da autopeça, do pneu, tudo ela puxa. Se ela cai, para tudo. E um erro grosseiro, que é mais uma parte ruim para atrair investimentos, um país com dimensão territorial como o Brasil, com carga pesada, o Brasil é um país agroexportador. A principal forma de custo-benefício de carga por tonelada é ferrovia. Eu sempre falo aos meus alunos, qual que é o melhor transporte? Depende do que você quer. Se você quer grande distância, carga pesada, no continente, ferrovia. Aí também tem o aquaviário. Mas se você quer uma curta distância, mobilidade e o seu material que você vai vender, vai distribuir, é leve. O caminhão, o carro. Então a rodovia tem importância, mas aqui no Brasil não. As cargas toneladas, a grande maioria, vão de caminhão. Isso, se a estrada, se a rodovia ela fosse um tapete. Como a maioria não é, aumenta o frete, aumenta o custo, você espanta o empresário da indústria. Por quê? Porque o imposto que ele paga é caro, o frete é caro. Como que você vai atrair o cara que tem investimento? É muito difícil. Por isso, o que está fazendo o investimento do Brasil hoje? Hoje, a maior parte do investimento do Brasil que vem de fora é na indústria de tecnologia de ponta, biotecnologia, informática, telecomunicações e da indústria 4.0. Por quê? Porque o retorno financeiro é maior. A indústria pesada, a indústria peixe, não tem como competir com os chineses, aí é mais complicado. Ok, Tavares, ótimo. Essa questão assim do governo, da iniciativa pública, tá beleza. Mas o que o setor privado, aquele grande empreendedor, aquele diretor de uma grande empresa, seja multinacional, internacional, nacional, o que a iniciativa privada pode fazer para aquecer a indústria no Brasil? Bom, nessa questão privada, ela é mais complexa, porque ela envolve a questão de leis trabalhistas, que é muito importante, né, que oscila a cara da globalização do neoliberalismo, é a questão da flexibilização trabalhista.
Então a grande empresa internacional que tem o dinheiro, hoje está procurando países neoliberais, que flexibilizam as leis trabalhistas. Então ela procura essa questão para investir. A outra questão é o mundo atual. Hoje a indústria moderna ela tem que estar conectada, ela precisa estar conectada, tanto na rede social, quanto, como eu falei agora há pouco, na indústria 4.0, que é a indústria da inteligência artificial. O que é isso? É uma máquina que aprende sozinho. Não é nenhum bicho sete cabeças. Ela tem alguém vai fazer uma formatação para que ela possa aprender alguma coisa, ela evolui. Como que é isso, professor? Carros modernos. De tanto você regular o banco do carro, ele entende que aquela posição que você gosta, quando você entrar no carro, ele está naquela posição. Então ele aprendeu sozinho. Isso é a questão da inteligência artificial. E junto com ela, eu vou ter também a questão da indústria 4.0, da internet das coisas, onde tudo é conectado. Por exemplo, hoje é inadmissível, até a indústria do carro, né, ele não ter um painel que você fala, ok Google, aí o celular já gritou, ou você tem a Alexia. Então essa parte é importante da indústria moderna. Quem for investir hoje, se ele ficar com aquela mente arcaica, ultrapassada, de não começar desde o seu começo com algo moderno, ele não arruma espaço no setor novo da economia. Essa é a minha visão. Ok, e o indivíduo, o cidadão, aquela pessoa que está ali como os nossos alunos em busca de ingressar no mercado de trabalho. Eu vou dizer até assim, existe hoje a indústria médica, existe a indústria voltada para a medicina, a indústria voltada para vários setores. Como que esse indivíduo vai se preparar para o ramo industrial? Aqui no Mato Grosso, você acha que tem campo para isso? Então, Su, o que acontece? Duas coisas aí importantes. O Brasil, na minha modo de ver, desperdiça o seu potencial. Por que a Inglaterra começou sendo o palco da Revolução Industrial? Uma ilha desse tamanho não tinha nada, mas ela tinha colônias. Ela trazia das colônias matéria-prima, capital primitivo. Isso você vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre lutou por liberdade. Ele não podia ter colônias. O que ele fez? Doutrina Truman, marcha para o oeste. Os Estados Unidos era um país pequenininho quando eram colônias da Inglaterra. Aí, no Destino Manifesto da Marcha para o Oeste, vão ligar o cordão umbilical do Atlântico ao Pacífico. Eles vão criar um país grande para ter abundância de matéria-prima, de recursos, inclusive energéticos. O Brasil tem tudo isso. Aqui não teve doutrina Truman, o Brasil foi colônia, nós não fomos metrópole. O Brasil tem recursos que outros não têm. A maior reserva de minério de ferro do mundo é aqui no Brasil, em Carajás. Então o Brasil tem uma potencialidade enorme. Aonde que esbarra o Brasil além da política? Na cultura. O Brasil, até os anos 60, ele era muito rural. E a população rural era analfabeto e semi-analfabeto. Aí o que acontece? O que era evoluir? O que era você vencer? É sair do campo e ir para a cidade, trabalhar. Só que muitas vezes, sem estudo, aonde que a nossa mente e fantasia nos levava? Cantor, jogador de futebol. Sempre foi uma saída para a parte pobre, que não tinha como ter um outro tipo de acesso escolar para crescimento em termos de técnico de vida. A outra parte é o contrário. Aqueles fazendeiros cheios de dinheiro, que mandavam o filho para fora, que conversou agora, ele queria o filho doutor, ele queria o filho médico. Então, não é só porque o médico é um profissional respeitado e que geralmente ele tem um bom salário. É uma questão cultural. Eu conheço várias pessoas que nem queriam medicina, mas o avô, a avó, o tio, às vezes não tem ninguém de medicina na família. Se tem, a pressão é maior. Então eu vejo uma questão cultural, que você muitas vezes não vê a pessoa querer um outro curso, ou esse outro curso, como a gente conversou agora há pouco aqui, não vai oferecer para ele uma remuneração que para ele seja satisfatória pelo tanto de estudo que ele tem. Entendo, mas aí é uma mudança de mentalidade, como você falou, e que tem que abordar
tem que ser alguma coisa meio dialético, todo mundo tem que mudar junto, né? Sim. Não adianta, por exemplo, ter um grande investimento dos particulares, dos privados, se ali o governo não ameniza a carga tributária, não flexibiliza leis trabalhistas, ou se eu não tenho uma mão de obra preparada, pelas razões que nós já colocamos, se não investir em energia, se não investir em ferrovia, né? E tudo acaba eu adoro quebra-cabeça, parece que você tem que montar todas as peças para conseguir o resultado final, que é aquela imagem pronta, né? Que eu vou colocar num quadro, na parede e tal. Parece que essas peças não estão muito bem encaixadas. Mas a gente torce para que essa juventude que está aí nos assistindo, né, consiga fazer aquilo que nós não conseguimos muito bem fazer, que é realmente encaixar todas essas peças. Bom, da minha parte eu estou super satisfeita, né, com as respostas. É claro, esses temas, fala sério, dá vontade de a gente ficar até amanhã cedo conversando, fazer umas 5 horas de entrevista, mas não é o caso. Você quer falar mais alguma coisa que você acha assim, que você deixou para trás e você gostaria de alertar eles que fizeram já essa redação? O comodismo, que eu não comentei aqui, nossa evolução como brasileiros, cultura brasileira, levou um comodismo que é muito mais fácil para a gente comprar o que está pronto, comprar o de fora. Então o Brasil ele é muito dependente do mercado externo em termos de tecnologia. Às vezes eu quero investir num tipo de indústria, eu não consigo investir porque eu não tenho insumos daquela indústria, porque o insumo primário está em outro país também. Então esse comodismo também, infelizmente, ajuda a travar uma maior evolução de um parque industrial mais potente no nosso território. Ok, então seria por aí já uma grande tese ser desenvolvida pelos alunos no sentido de reverter essa situação. Sim. Ok, vamos acabar por aqui. Quero agradecer a vocês que estão assistindo. Podem colocar os comentários de vocês aí. E quem quiser fazer alguma pergunta também, depois o professor pode responder, ou eu mesmo posso responder para vocês aqui no nosso chat, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e mais uma vez, muito obrigada, meu amigo. Que bom estar com vocês. Ótimo, excelente. Tchau, pessoal. Tchau, prazer estar aqui. Até mais.